Fala pessoal do Podcast Mão, muito bom dia para vocês. Hoje é sexta-feira, o torcedor corintiano está esperançoso. O que parecia um milagre agora pode acontecer. O Corinthians conseguir a classificação à próxima fase do Campeonato Paulista, né não, galera? Seguinte, com a derrota do Guarani ontem, né? O Guarani perdeu para o Botafogo 2-0, ainda levou o segundo gol, que ajudou ainda mais o Corinthians. O Guarani agora tem 16 pontos na classificação do campeonato, o Corinthians tem 14. Esse vídeo é para explicar para o torcedor corintiano exatamente o que precisa acontecer para o Corinthians conseguir a classificação. São diversas as possibilidades, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, tá bom? Para você ficar sabendo e poder torcer para acontecer certinho o que tem que acontecer para o Corinthians conseguir a classificação. Vamos lá. 16 pontos o Guarani, 14 o Corinthians. Se o Guarani perder para o São Paulo, fica com 16. Se o Corinthians ganhar do Oeste, vai para 17. Aí não tem segredo, o Corinthians passa na frente e se classifica. O problema é se o Guarani empata com o São Paulo. Aí o Guarani vai a 17, o Corinthians ganha do Oeste, vai a 17. Quais são os critérios de desempate pela Federação Paulista de Futebol? Estou aqui com o regulamento da Federação Paulista. Artigo 17. Ocorrendo igualdade em pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicam-se sucessivamente na primeira fase os seguintes critérios técnicos de desempate. A. Maior número de vitórias. Tá? Vamos lá. Se o Guarani empatar com São Paulo e o Corinthians ganhar do Oeste. Aí, número de vitórias do Guarani 4, o Corinthians tem 3, vai a 4, empata. Maior saldo de gols. Vamos lá. O Guarani tem 4 de saldo de gols, o Corinthians tem 3. Então, se o Guarani empata, continua com 4. Se o Corinthians ganhar por 1 gol de diferença, vai a 4 e empata no saldo de gols. Se o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença, vai a 5. Aí o Corinthians estará classificado. Então, chegamos ao segundo cenário. Empate do Guarani, vitória por 2 gols de diferença do Corinthians sobre o Oeste, Corinthians classificado. Vamos seguir no critério de desempates. Maior número de gols marcados. Aí é que o negócio complica, ou começa a complicar, pessoal. Porque o Guarani tem 15 gols marcados. O Corinthians tem 13 gols marcados, tá? Se o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença, não chega nesse critério. Então vamos dizer que o Corinthians ganhe por 1 gol de diferença. Guarani e São Paulo, 0-0. Guarani continua com 15 gols. Corinthians e Oeste, 1-0. Corinthians vai a 14 gols marcados, ou seja, Guarani classificado nesse cenário. Guarani 0-0, fica com 15 gols. Corinthians 2-1, vai a 15 gols marcados, empata nesse critério de classificação. Agora Guarani 1-1, vai a 16 gols marcados. Corinthians 2-1, 15 gols marcados. Aí o Guarani se classifica, entenderam, né? Agora vamos dizer que dá Guarani 0-0 e Corinthians 2-1, tá bom? São 2 resultados possíveis. Empata em vitórias, empata em saldo, empata em gols marcados. Qual será o próximo critério de desempate? Menor número de cartões vermelhos recebidos. Exatamente, se o Guarani empatar 0-0 com o São Paulo e o Corinthians ganhar por 2-1 do Oeste, a classificação vai ser por número de cartões. Eu tô aqui com o site da ESPN aberto, porque a ESPN faz as estatísticas de cartões vermelhos no campeonato. O Guarani tem 1 cartão vermelho recebido. O Corinthians tem 2 cartões vermelhos recebidos. Estou no site da ESPN. Aí vai depender dos cartões. Se nenhum dos 2 receber nenhum cartão, segundo o site da ESPN, daria Guarani. Se o Guarani recebe 1 cartão, empata também em número de cartões. E o Corinthians não recebe nenhum, claro. Outro critério, menor número de cartões amarelos recebidos. Voltamos ao site da ESPN.
Guarani, 25 cartões amarelos. Corinthians, 16 cartões amarelos. Aí é impossível o Guarani receber 9 cartões amarelos na partida. Então, nesse critério, o Corinthians estaria bem. Tô voltando àquele cenário, 0-0 e 2-1, tá bom? E daí o Guarani toma um cartão vermelho, o Corinthians não toma nenhum, segundo o site da ESPN, tá? Tô contando aqui pelas estatísticas do site da ESPN. Empataria em cartões vermelhos e o Corinthians se classifica em cartões amarelos. Mas vamos dizer que o Corinthians não recebe nenhum... Aliás, que o Guarani não recebe nenhum cartão amarelo e o Corinthians recebe 9 cartões amarelos, empata tudo. Aí o último critério de desempate, segundo o artigo 17 da Federação Paulista de Futebol, sorteio público na sede da Federação Paulista. Aí a classificação seria decidida por sorteio. Tá bem explicado então, pessoal? Então o Corinthians tem que torcer ou por derrota do Guarani ou por um empate e o Corinthians ganhando por 2 gols de diferença. Aí não tem que ir para critério de desempate, Corinthians ganha no saldo de gols, né? Aliás, tem critério de desempate, mas é o saldo de gols que é o primeiro critério. Se não, amigo, vai ter que quebrar a cabeça para gols marcados, gols sofridos, cartões vermelhos, cartões amarelos, daí o negócio fica complicado. Então, ou o Guarani perde e o Corinthians ganha, simples, 1-0, ou o Guarani empata 0-0 e o Corinthians ganha por 2 gols de diferença do Oeste. 2-0 no Oeste não é grande coisa, o corintiano vai ter que torcer para o São Paulo. Infelizmente, o São Paulo não pode entregar o jogo, o São Paulo tem que vencer o Guarani, aí Timão na fase final do Campeonato Paulista em busca do tetracampeonato consecutivo, hein? Aí ia ter festa, ia ser difícil não ter aglomeração nas ruas. Um abraço! Pessoal, até o próximo podcast. Deu para explicar, né? Acho que deu para todo mundo entender. É meio complicado, mas eu tentei explicar do melhor jeito possível. Valeu, galera. Tchau.